Qual a importância da língua hebraica no estudo da Bíblia? É de fundamental importância, até mesmo indispensável, pois a relação pessoal com a língua mãe, a língua da Escritura Sagrada, a língua usada por Yahvá Elohim, agora eu pronunciei o nome que vocês já estão ouvindo, né? Yahvá Elohim, ao falar com Adão, a língua que ele falou com os Ivrim no Monte Sinai e com todos os seus servos através do século, nos dá a firmeza necessária para corrigir os desvios existentes nas versões das Bíblias, que infelizmente estão saturadas de erros promovidos pela região de Constantino e Teodósio, e muitos deles são graves, os quais dificultam a compreensão da verdade e promovem o desvio dos leitores. Há muito a se falar sobre o idioma hebraico, a língua hebraica, a sua riqueza e força de expressão que não se encontra em nenhuma outra língua. A confiança que ela transmite em suas expressões, a beleza e riqueza de suas figuras e tipos, bem como a força transmitida em sua poesia. A palavra em Ivrim, em hebraico, é fortíssima. Com ela se pode aferir tudo e chegar a conclusões seguras acerca da verdade e da justiça, que são o sustentáculo da paz, da harmonia e da estabilidade. Duas pessoas não podem viver em paz se elas não falarem a verdade uma para a outra e não praticarem justiça uma com a outra. Você vê a sociedade no mundo como é. Por quê? Porque as pessoas não falam a verdade uma com a outra. Principalmente em época de campanhas. Todo mundo fala a verdade, não? Então, é um problema sério nas decepções que as pessoas têm com os seus próprios líderes. Bem, de justiça que são sustentados da paz, da harmonia e da estabilidade. Que eu posso citar aqui um exemplo para os queridos que estão aqui presentes. Eu não trouxe a Bíblia em hebraico, mas eu transcrevi aqui um texto, em Shemot, capítulo 20, versículo 8, que está assim: Zachor et yom hashabat lekadisho. Vou ler todo o texto, depois eu posso dizer para os irmãos aqui, os amigos, os que estão aqui presentes, para entender o que está escrito. Lekadisho, versículo 9. Sheshet yamim tagavod vegasita ko melachitá. Vegasita ko Melachitá, aliás, Melachiteca, tua obra. Versículo 10. Vayom Hashevigi, Shabbat la Yahuvá Eloheika, Lo Tagasé ko Melachá, Atá, Ubnichá, Ubitecha, Ubititecha, Avdichá, Vamatchá, Ubechemitecha, Vegerchá, Asher Bishgarecha. Agora vamos ao versículo, ao término aqui do versículo. Que Sheshet Yamin, Gassai Yahuvá, Et Hashamai, Viet Haares, Et Hayam, Viet Ko Asherbam. Vayanar, quer dizer, e descansou. Bayom Hashebigi, Galkam Berach Yahuvá, Et Yom Hashabat, Vai Kadisher. Veja o seguinte. A palavra primeira aqui é Zachor et Yom Hashabat, Lei Kadisho. O que quer dizer isso? Lembra o dia de descanso para santificá-lo. Na Bíblia aí em português, se alguém tem Bíblia aí, o que é que está escrito aí na Bíblia em português? Para você, presta atenção a isso. Isso. O que é que está escrito aí? Lembra do Shabat? Em português não diz isso. Você deve estar lendo na versão da... Lembra do sábado. Isso desvia completamente o sentido. O que é sábado? Quando o Senhor está falando isso, está falando a respeito lá do que está escrito em Bereshit, capítulo 2, versículos 1 e 2, que ele terminou a obra e descansou de toda a sua obra que ele fez. Quer dizer, descanso, a palavra descanso não é sábado, é Shabbat. Shabbat, quer dizer, descanso. E não nome do dia de um calendário. Shabbat é descanso. Sábado é o nome de um dia, de um calendário. Então, essa introdução, ela desviou por completo. Porque as pessoas pensam que estão guardando o Shabbat quando estão guardando o dia de sábado. O dia de sábado é o calendário romano, não é o calendário do Elohim vivo. Então, quando ele diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia, no sétimo dia é Shabat, é descanso de Yahuvá. Não é descanso do homem, é descanso de Yahuvá, porque quem criou os céus e a terra não foi o homem. O homem nem era criado ainda, porque Yahuvá, ele cessou as suas obras. Então, quando ele faz uma aliança com o povo de Elohim, com o povo Ivrim, no Monte Sinai, ele dá o seu descanso para o seu povo. Ele não dá um sábado, porque essa palavra não existia. Essa palavra veio existir a partir do século 13. Shabbat é uma palavra transliterada do hebraico, que significa descanso ou cessação de um trabalho
Você vai ver em algum dicionário, de 1927, por exemplo, o dicionário prático ilustrado, você vai encontrar essa palavra Shabat, ela transliterada com S-A-B-A-T, e ela diz Sabat, Saba, e não. Depois, com o tempo, com as alterações, é que chegou em nossos dias com a palavra sábado. Mas anteriormente, inclusive, você vai ver que lá entre parênteses vai dizer a origem da palavra é do hebraico. Às vezes você encontra o dicionário que ele coloca entre parênteses a origem, né? A etimologia da palavra, ou do latim ou do grego, nesse caso é do hebraico. Os ihudim, por exemplo, conhecido como judeus, que eles podem guardar o sábado? Não pode, porque o sábado o dia aqui no Brasil não é o mesmo dia que no Japão. Quando o Senhor deu a eles para guardar, eles tinham um território onde o fuso horário não mudava. Na medida em que eles saem para um país distante em que o fuso horário muda, a situação fica completamente diferente. Por outro lado, existem obrigações que não é só parar de trabalhar e ficar inerte dentro de casa. Existem os sacrifícios que são obrigatórios para ser realizados no dia do sábado. E cadê o sacerdote para fazer essa oferta? Em que lugar eles fariam? Porque os sacrifícios teriam que ser feitos em Jerusalém. Não podia ser feito em outro lugar. Tudo isso anula. Agora, então, pastor, o que é que a gente não tem que guardar o Shabat, o descanso? Sim, mas de que maneira? Por isso é que precisa a pessoa ser instruída para não proceder como muita gente procede. Ficou ouvindo, aí vai repetir, não sabe, não tira suas dúvidas e termina fazendo um trabalho inútil. Posteriormente, passarei para os queridos irmãos mais alguns detalhes sobre o assunto. Só quis dar um exemplo por causa dessa pergunta aqui que foi feita.